Olá pessoal do Futebol de Goiás, agora chegou a minha vez de viajar pelo tempo, de viajar pela história do futebol goiano desta última década, a segunda década do século XXI. E a mim ficou a missão de descrever, de narrar a trajetória dos campeões estaduais, dos campeões goianos da primeira divisão nesta década de 2010 até 2020, na realidade de 2011 até 2020, completando aí os 10 anos desta segunda década deste milênio. E vamos aos números gerais do Campeonato Goiano nesta década, 2011 para 2020. Foram 814 jogos realizados, jogo pra caramba. 355 vitórias dos mandantes, 222 empates, 237 vitórias dos visitantes, mais de 2.060 gols, 2.066 gols marcados, 1.000 jogadores utilizados, 683 jogadores marcaram gols, 137 treinadores efetivos e interinos comandaram as equipes nesta última década do Campeonato Goiano. Está aí na tela um pouco dos números gerais, né, dessa década do futebol goiano, e vamos começar com o ano de 2011, ano em que o Dragão, o Atlético, foi campeão. E por falar nisso, que me perdoem os torcedores dos outros times, mas nesta década de 2011 a 2020 só deu Goiás e Atlético. Inclusive o Goiás venceu mais que o Atlético, o Campeonato Goiano. Então deu mais Goiás do que Atlético, mas os dois foram os grandes rivais desta década. Em 2011, Dragão campeão. Temos a final no primeiro jogo, empate por 1-1 no estádio Serra Dourada. Marcão marcou para o Atlético, Rafael Tolói para o Goiás. E no dia 15 de maio, outro empate. O Atlético tinha melhor campanha e por isso levou o título. O gol foi de Adriano para o Atlético, lateral direito, e Guto, atacante, ex-internacional, marcou para o Goiás o gol de empate. O artilheiro desse ano foi Marcão com 13 gols. Essa foi a viagem, essa foi a história, e também você acompanhou a imagem do pôster de campeão do Atlético Clube Goianiense. Vamos para 2012? E 2012 deu Goiás. Goiás venceu e aí usou do trunfo que favoreceu o Atlético no ano seguinte. Tinha melhor campanha, com 2 resultados iguais, 2 empates para o Atlético, né, e Goiás. O Goiás levantou o caneco. No primeiro jogo, no dia 6 de maio de 2012, Atlético 2, Goiás 2. Bida e Elias para o Atlético, Ricardo Goulart e Amaral para o Goiás. No jogo da volta, na grande decisão, Goiás e Atlético empataram por 1-1. Bida voltou a marcar para o Atlético e Ramon empatou para o Goiás. Naquele ano, o artilheiro do Campeonato Goiano foi Patrick do Vila Nova, autor de 14 gols naquela temporada. Este foi o detalhe, foi a curiosidade. E o Goiás vinha aí de uma ascensão, vinha se posicionando, né? Tinha caído da Série B, estava na Série B, o Atlético estava na Série A, então tinha essa rivalidade bem acentuada e foi o início de uma grande retomada do Goiás em sua história. No ano de 2013, deu Goiás novamente, e aí foi novamente numa sequência de empates. Em 2013, no primeiro jogo, empate sem gols no Serra Dourada. No jogo da volta, o Atlético precisava vencer e acabou empatando por 2-2. Os gols do jogo, dessa final, foram marcados por Ednei e William Matheus, para o Atlético. Neto Baiano e Walter fizeram os gols. Naquela oportunidade, naquela edição, na edição de 2013, Ricardo Jesus foi eleito, foi o grande artilheiro do campeonato, autor de 12 gols naquela temporada. 2014, acabou a onda de empates.
O Atlético empatou a primeira por 0-0. O Goiás tinha a vantagem do empate, né? Por ter melhor campanha. E aos 48 minutos do segundo tempo, Lino subiu mais que todo mundo e fez de cabeça o gol do título, onde ninguém mais acreditava. Na última chance, o Atlético foi lá, fez o gol, conquistou o título. Naquela oportunidade, Lino, inclusive, nesse ano e no ano seguinte, usava na camisa 48, né, em homenagem a este gol, este título histórico, heróico, né, da equipe rubro-negra. Neste ano tivemos 3 artilheiros: Júnior Viçosa, do Atlético, Araújo, do Goiás, e Nonato, do Goianésia. Os 3 marcaram 9 gols cada um e brilharam aí com a camisa, com as suas camisas aí no futebol goiano, tudo camisa 9. Em 2015, o Goiás voltou a vencer o título, voltou a ser campeão, e aí venceu a Aparecidense nesta grande decisão. O Goiás venceu o primeiro jogo em Aparecida por 2-0. No jogo da volta em Goiânia, empate por 1-1. Felipe Menezes marcou para o Goiás, o Washington marcou para a Aparecidense. Nonato conquistou mais uma vez o título de artilheiro com a camisa do Goianésia, marcando 10 gols. E este foi o campeonato onde Vila e Atlético ficaram para trás. Inclusive, Vila Nova nem estava na Série A do Campeonato Goiano em 2015, estava na Série B. Em 2016, deu Goiás de novo, desta vez contra outro time do interior, o Anápolis. No primeiro jogo, empate por 0-0. No jogo da volta, empate por 1-1. Decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Goiás venceu por 5-4 o Anápolis e garantiu mais um título para sua história. Nonato foi o artilheiro do campeonato goiano naquela oportunidade. Você vê, o Nonato 2014, 2015, 2016, Nonato brilhando no futebol goiano nesta década de 2011, nessa segunda década, né, do século do milênio do século 21. Bom, 2017, nós temos como campeão mais uma vez o Goiás. Desta vez ele foi campeão em cima do Vila Nova. Vila voltou a disputar o título e o Goiás foi campeão. Venceu por 3-0 no jogo de ida. Alemão contra Thiago Luiz e Carlos Eduardo para o Goiás nesse primeiro jogo. No jogo da volta, o Goiás venceu por 1-0, o gol de Jean Carlos. O jogo já estava praticamente ganho, o Goiás já tinha feito uma grande vantagem e aí só consolidou mais um título em cima de seu rival. Gilmar do Itumbiara, com 8 gols, foi o artilheiro nesta temporada. Tá acabando a década. Chegamos em 2018, mas não acabando o fôlego do Goiás, que venceu mais uma edição do Campeonato Goiano, de novo em cima da Aparecidense. Empate por 0-0 no jogo de ida, vitória esmeraldina por 3-1 no jogo da volta. Breno, Thiago Luiz e Viçosa, os gols do Goiás. Alex Henrique para a Aparecidense. Olha quem aparece de novo. Nonato é o artilheiro da temporada do Goianão ao marcar 9 gols, desta vez com a camisa da Aparecidense. Então, vamos lá. Sobe aí mais uma vez um pouco a imagem aí do título, do pôster de campeão do Goiás. E em 2019, deu Atlético. Deu Atlético na final do Campeonato Goiano e o Atlético não perdoou. Foi esmagador. 3-0 no jogo de ida. Mateuzinho, Gilcinho e Madicinho. Não, é Madison. Tá bom, não vou brincar com isso não. Atlético 3-0 no jogo de ida. No jogo da volta, o Atlético fez 1-0, gol de Mateuzinho e liquidou a fatura. Naquele ano de 2019, Alain Mineiro do Vila Nova foi o artilheiro da competição com 9 gols. Por falar em artilheiro, você viu que Vila Nova emplacou 2, mas quem brilhou foi o Nonato. Então, o grande artilheiro, o grande atacante desta década do futebol goiano é Nonato. 72 gols marcados. Júnior Viçosa, 29. Marcão, 26. Washington,
24, André Leonel, Moisés e Elias com 16 gols, Alex Henrique e Jorginho com 15, Amaral, Patrick, Rony, Robert com 14 fecham o top 10 dos artilheiros do Goianão. Quem mais jogou? Quem mais marcou? Nonato, 134 jogos na Série A do Campeonato Goiano. Márcio, goleiro do Atlético, 108 jogos. Washington, Aparecidense, 93 jogos. Pedro Henrique, goleiro da Aparecidense, 90 jogos realizados. Luciano, zagueiro. Robert e Robson, zagueiro, também aí da Aparecidense. Sexto lugar para os 3 jogadores. Nono lugar, lembrando, eles fizeram 85 jogos. Nono lugar para Giovani com 82 jogos e o 10º para o Jorginho com 80 jogos no futebol goiano. Agora eu fico a me perguntar, vou lá pesquisar no futebol de Goiás. E de treinador, será que esse pessoal tem? Será que a gente tem essa informação? Temos sim, temos sim. O técnico que mais comandou jogos no futebol goiano é Edson Júnior, 76 jogos. Arthur Neto vem em segundo com 63, Anderson Moreira, terceiro colocado com 61, Vladimir Araújo é o quarto colocado com 58 jogos, Wagner Lopes é o sexto com 47, Nivaldo Lancuna é o sétimo com 46, Everton Goiano é o oitavo com 44, Jorge Saran, 43 jogos, comandou o Goianésia. E Valdemar Lemos, 40 jogos, fecha o top 10 dos treinadores nesta década. Vamos às goleadas? Você já deve estar acompanhando aqui, ó, aqui no nosso canal no YouTube. Tem já top 10 do Goiás, do Atlético, do Vila Nova e do Campeonato Goiano. Quem são os artilheiros? Quais foram as maiores goleadas? Já falamos dos artilheiros, os técnicos, quem mais jogou, agora as goleadas. Atlético 8, craque 0 é a maior goleada da década. Foi no dia 28 de abril de 2012, semifinal, jogo da volta no Campeonato Goiano. Elias 3 vezes, Felipe 3 vezes, Hernandes, Bida, João Vitor contra foram os gols do Atlético. A outra grande goleada foi um Goiás 7, Rio Verde 0, no dia 25 de fevereiro de 2013, oitava rodada do Campeonato Goiano, jogo no Serra Dourada. Walter 3 vezes, Neto Baiano, Júnior Viçosa, Dudu Cearense e Vitor marcaram os gols esmeraldinos. E estes são os detalhes, são as curiosidades do nosso site do Futebol de Goiás e a nossa história do futebol goiano. Muito obrigado pela sua audiência, faz o favor, hein? Curta o nosso vídeo, comente sobre os dados, o que você achou dos dados, do levantamento que nós trouxemos. E, claro, compartilhe com seus amigos para que a gente possa chegar a mais gente e gerar debate. E aí, dá para dizer que o Nonato é o principal artilheiro, é o principal atacante dessa década? Pode comentar aí embaixo. Valeu, até a próxima!